Oi, bem-vindo ao meu primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Eduarda Carlos Duda, como vocês preferirem. E sou estudante de medicina, estou no quinto ano, penúltimo ano, estou no internato. E eu trago esse canal no intuito de compartilhar a minha jornada na medicina. Quando eu era vestibulando, eu amava acompanhar, eu tinha muita inspiração, eu tinha ganhado muita força assistindo esses canais de medicina. E eu espero ser um portal de força mesmo para vocês, de inspiração. E até para quem não quer, mas gosta de acompanhar os bastidores da medicina, eu trago esse canal também nesse intuito. Aqui vai ser sem filtro, aqui vai ser sem romantização, mas também sem muito show, mimimi. Eu pretendo trazer assim, realmente uma visão bem real do que é o curso na minha perspectiva, né? E eu espero que vocês gostem muito. Bom, para esse primeiro vídeo eu decidi trazer meio que um resumão da minha trajetória até passar em medicina, só pra gente introduzir mesmo a minha história aqui. E nos próximos vídeos eu espero que seja mais sobre a rotina mesmo, porque no momento eu estou de férias, mas logo vou voltar a trabalhar, a estagiar, né? E pretendo levar vocês junto comigo. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, como vocês viram aí na capa, eu trouxe algumas perguntas norteadoras que eram algumas perguntas que foram muito questionadas por mim mesmo, como estudante, como vestibulanda, primeiro do ano, como é chamado, né? E que, caso seja dúvida de mais alguém, eu espero esclarecer e nortear um pouco aí, porque eram coisas que eu não achava muito, inclusive, quando eu procurava. A primeira dela, que era uma coisa que mais, assim, me pegava mesmo, era se precisava, na verdade, ser sempre uma aluna nota 10 na escola para passar. Quem não foi sempre um aluno nota 10 vai conseguir passar em medicina? Porque eu não fui uma aluna nota 10 sempre na escola. Eu tive falhas, eu tive momentos. E eu tinha medo que esse meu histórico, essa minha caminhada um pouco turbulenta, digamos assim, me prejudicasse para entrar. Por muitas vezes eu achei que para entrar em medicina eu precisava ser um gênio desde pequeno ponto, sabe? E comigo não foi assim. E quando eu pesquisava, nossa senhora, os alunos eram todos de sempre tirei 10, sempre fui muito delicado, maternal, já tava, sabe? E isso me preocupava muito mesmo, porque eu tinha como mudar o meu presente, o meu futuro, mas eu não tinha como ir mudar o meu passado, né? Isso me preocupava tanto. Então eu trago aqui pra vocês que eu não fui uma aluna 10 sempre. Não, eu nasci numa cidade do interior e lá na escola eu era muito dedicada, eu era uma aluna nota 10, eu recebia prêmios e tal, era bem legal. Só que com 8 anos de idade eu precisei mudar pra cidade que hoje eu considero minha cidade natal, porque foi onde de fato eu cresci, né? Eu com 8 anos de idade e me desenvolvi aqui. Então, naquele tempo, eu enfrentei algumas dificuldades na escola mesmo, eu estava tentando me encaixar em grupos de amigos, eu comecei a focar mais mesmo em me encaixar do que nos estudos em si, porque eu queria pertencer, eu queria ter essa sensação de pertencimento a um grupo, enfim. E eu me deixei muito levar por isso. Eu era muito novinha, mas ainda assim isso causou repercussões. Então ali no meu ensino fundamental 2, eu tive dificuldades em focar nos estudos. Eu perdi ali a linha no primeiro momento, até os 10 anos, e depois para conseguir pegar de volta era mais complicado, porque eu já conhecia como que eu digo, o ócio, né, a procrastinação. E para voltar para o foco era um pouquinho mais complicado. Então eu fiquei lutando aí para tentar voltar, mas eu tinha muitas dificuldades. E quando eu entendi que eu queria medicina, que a escola que eu estava não ia me preparar o suficiente para isso, eu pedi aos meus pais para me mudarem de escola. Eles fizeram um esforço, nós não somos de família rica, nós somos de família muito batalhadora, então meus pais fizeram um esforço, conseguiram me mudar, mas isso no ensino médio, mas na escola que eu entrei no ensino médio era uma escola de, assim, um padrão alto, sabe? E o ensino era muito bom. Só que isso me gerou dificuldades, porque eu vim de uma escola que o ensino não era bom. Então eu fiquei meio que atrasada em comparação aos outros alunos. E eu precisei lutar muito para conseguir acompanhar a escola, porque ninguém ia parar para me ensinar o beabá, sabe? E era como se precisasse, porque a escola que eu tinha passado dos 8 ali até os 14 anos era uma escola mediana, assim, que os professores não estavam muito aí, enfim, nem os alunos propriamente dito. E eu precisei lutar muito para conseguir acompanhar a minha nova escola. Então minhas notas foram de mal a pior. Não porque eu não estava estudando, mas porque eu não conseguia acompanhar, pegar o ritmo. E só no terceiro ano que eu fui conseguir realmente voltar e conseguir acompanhar mesmo. Mas e aí não teve jeito, foram 3 anos de cursinho, eu acho, por aí. No cursinho, e aí eu acho que já parte para a segunda pergunta da capa, que é a questão das minhas estratégias para passar no Enem. Meu primeiro ano no cursinho, meu primeiro cursinho, na verdade, ele tem uma metodologia que não encaixou muito pra mim, que era a metodologia do não durma, estuda enquanto você dorme, seus concorrentes estudam, sabe? E eu passei a ficar doente psicologicamente falando. Então, eu não dormia, eu tinha estratégias pra não dormir, eu pesquisava na internet algumas estratégias pra não dormir, e eu achava coisas
eu não vou nem compartilhar aqui, porque realmente eram doentias. E nisso eu desenvolvi alguns problemas, tanto psicológicos quanto físicos. Eu desenvolvi uma gastrite muito forte, eu precisei meus pais precisaram me pegar no meio do cursinho pra me levar pro hospital, com muita dor, porque era café toda hora, era um sono totalmente regulado, uma alimentação totalmente regulada. E assim, um ritmo que eu não ia chegar a lugar nenhum. No próximo ano, eu pedi para mudar de cursinho, meus pais mudaram, colocaram um cursinho melhor. Nesse novo cursinho, eu me encontrei, a metodologia batia com a minha. Que, não, esse rima aqui tá meio... Vai ficar, gente. Vai ficar. Essa nova metodologia batia com a minha, que era uma metodologia saudável, sabe, de estudo. Ensinava a estudar de uma forma saudável, ensinava que a gente precisava dormir, que dormir era uma parte primordial para o rendimento do estudo, que sair, que se divertir, que ter vida social era importante nos estudos. Então, assim, eu me adaptei muito mais à metodologia desse segundo cursinho, e foi quando minha nota no Enem subiu, assim, tipo, de forma exponencial. Foi lindo de ver. Então, nesse cursinho, a principal estratégia que a gente usava, eu particularmente, lá a gente tinha assessoria e era uma assessoria individualizada, então era focado no que eu precisava, no meu estilo de vida, no meu estilo de estudo, nas minhas dificuldades. E eu, naquele momento, eu já estava muito cansada de aula teórica. Eu não queria mais ir para a sala de aula, eu não conseguia mais me concentrar, eu não conseguia mais focar. E eu não queria. E nesse segundo cursinho, eu aprendi a estratégia que eu acredito que foi a estratégia que me fez conquistar o meu objetivo, que foi de resolver questões. Então eu imprimia provas do Enem, de tipo uns 5 anos para trás, até o ano que tava, sabe? Mais ou menos isso. E eu encadernava, fazer daqui um livro mesmo, e todos os dias eu resolvia as questões. E isso contabilizando tempo, cronômetro, porque o Enem, a gente sabe, não é só conhecimento, mas também estratégia. O tempo é um fator primordial, então a gente tem que se atentar, tem uma TRI, então a gente tem que focar em certas questões mais fáceis, tem que priorizar algumas questões. Não tem jeito, então vai além do conhecimento mesmo, vai partir da estratégia de como resolver uma prova. E eu aprendi tudo isso nesse cursinho. E eu comecei a priorizar, eu comecei a treinar a fazer prova, treinar a fazer questão. Quando eu terminava de fazer as questões do dia, no outro dia eu pegava aquelas mesmas questões que eu fiz, eu ia corrigir, eu marcava as que eu errava, eu via por que eu errava, se foi falta de atenção, se foi porque eu não sabia, se foi porque eu não tinha estudado aquele assunto, se eu estudei, esqueci, qual a prioridade daquele assunto dentre os outros assuntos, sabe? E eu marcava quais e quantas eu errava, e eu ia baseado naquele erro, eu ia estudar o que eu tinha errado, e eu tentava questionar de novo, se eu não conseguia, eu levava pra monitoria, então foi um suporte muito bom. Foi a estratégia perfeita pra mim, foquei realmente nas minhas dificuldades, e eu acho que isso é a maior estratégia pra passar no Enem, focar no que é bom pra você, não pro outro, não no que dá certo pro outro, mas no que funciona pra você, porque você não é o outro, então o que deu certo pro outro nem sempre vai dar certo pra você. Focar nas suas dificuldades, no seu método, no melhor método pra você, se é estudar muita teoria, fazer resumos, e hoje eu gosto muito desse método de fazer resumo, eu sempre gostei muito do método de estudo ativo, então sempre funcionou pra mim, desde o cursinho até a faculdade. E é isso, foi o método que funcionou pra mim e é o que eu aconselho vocês. Procurem uma assessoria individualizada, seja online, seja presencial, para identificar os seus erros, as suas dificuldades e poder construir com base nisso o seu método de estudo mesmo. A terceira, eu acho, peguei as contas aqui, questão que eu queria trazer nesse vídeo é a questão da bolsa. Eu sou estudante de medicina na particular, na faculdade particular, mas como eu falei a vocês, minha família, eu não vejo minha família rica, eu vejo minha família muito batalhadora. E a gente não tem condição de pagar a faculdade particular. Hoje, a minha faculdade, a mensalidade gira em torno de 12 mil, acho que 12 mil, 13 mil reais. Então, assim, é algo irreal pra gente no momento. Nunca cogitei uma faculdade particular. Até que meu namorado falou, amor, essa nota você consegue entrar. Você consegue entrar no FIES. Quer estudar mais um ano? Estuda mais um ano. Só que nesse momento eu já estava exausta. Psicologicamente eu já estava surtando, eu não aguentava mais. E meus pais falaram, mais uma vez eles vieram comigo e falaram, se for FIES, a gente consegue. A gente compra isso aí com você, compra essa luta com você e a gente vai conseguir. Então, meus pais estavam disponíveis naquele momento, era um valor, a gente já sabia mais ou menos o valor que eu ia conseguir. E era um valor que não pesava pra minha família. Pesava assim, mas dava, sabe, pra minha família. E então eu cogitei o FIES. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu não me arrependo. Muita gente no tempo falava, não, loucura, FIES, vai ter que pagar depois. Só que, gente, não me arrependo um minuto da minha escolha. A faculdade que eu estudo é uma das melhores faculdades do meu estado. Ela é referência nacional. Eu tenho muito orgulho. Eu costumo dizer que eu sou cachorrinha da minha faculdade porque eu amo a metodologia da minha faculdade, eu amo a estrutura. A gente tem hospital próprio, a gente tem total abertura nos hospitais públicos também da cidade.
Nós somos muito reconhecidos, os estudantes da minha faculdade são muito valorizados entre os médicos que precisam da gente, né? Porque quando a gente tá no internato, os médicos acabam uma mão lava a outra, né? A gente precisa deles, precisa da gente, porque a gente trabalha pra caramba. E a gente é muito valorizado, os internos da minha faculdade são muito valorizados na cidade, porque realmente o ensino é muito bom. Nossa, a gente é incrível, eu amo a minha faculdade. E sem fiéis, sem a bolsa, eu não conseguiria nunca entrar nessa faculdade. Porque realmente é uma mensalidade surreal para minha realidade, para a realidade da minha família. Então, assim, a bolsa foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu costumo dizer que se eu tivesse a oportunidade, eu escolheria 1000 vezes estar onde eu estou, na faculdade que eu estou, com a bolsa. E eu pago um valor relativamente baixo, comparado à mensalidade que é, porque eu consegui a bolsa quase 100%, então o governo banca, né, tipo, me empresta quase 100% do valor da mensalidade. E futuramente, Deus proverá. Eu sempre tenho isso em mente desde o início, quando eu passei no FIES, essa frase é muito forte: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Se Deus colocou essa oportunidade pra mim, é porque eu consigo, é porque eu vou conseguir, sabe? E eu sabia que em momento nenhum iria faltar isso pra mim, iria faltar essa ajuda pros meus pais. Eles iriam conseguir porque Deus me ia colocar isso e depois tirar. Então eu confio muito em Deus desde o início, e eu confio, e eu, em nome de Jesus, eu sempre confiar. E eu tenho certeza que quando eu me formar, eu vou conseguir lidar com a dívida que eu vou ter, que é grande pra caramba, mas realmente, pra mim, valeu muito a pena, vale muito a pena. Eu sou muito feliz com a instituição que eu estou, com a formação que eu estou tendo, sou muito grata a Deus por isso. E é isso de bolsa. Eu também acho que é algo muito individual, se vale a pena pra você, se não vale. Na minha faculdade tem muito ProUni também, que são as pessoas que vêm da escola pública e eles não vão ter dívida nenhuma, então é incrível também. E eu acho que a bolsa é uma questão muito individual. O curso é o que eu esperava? Gente, não. Eu acho que eu entrei na medicina com uma visão muito romantizada do que era o curso. Então eu esperava algo muito Grey's Anatomy, sabe? Mas não me decepcionei. Não era o que eu esperava, mas eu não me decepcionei. Eu entreguei completamente a esse curso, eu amei cada detalhe desse curso. E, não, cada detalhe não, tiveram alguns detalhes que eu exagerei um pouco aqui, mas foi muito diferente. Eu entrei com uma visão realmente muito romantizada, eu esperava sempre, desde o início, algo muito prático, contato com o paciente. Não é. O curso ele tem 6 anos, ele é dividido em 3 fases. O básico, as clínicas e o internato. Os 2 primeiros anos é o ciclo básico, é um ciclo que a gente tem que é muito chato, gente, muito chato. É só teoria, é estudar, tipo assim, meu Deus, coisas minuciosas, anatomia, microbiologia, epidemiologia. Gente, é um período muito cansativo, são 2 anos muito cansativos, porém são 2 anos de extrema importância que a gente não percebe quando a gente tá pagando essas cadeiras, que a gente não percebe quando a gente tá nesse ciclo, mas que quando a gente entra nas clínicas a gente vai perceber, cara, realmente, o básico é o básico, a gente precisa ter o básico mesmo, sabe? Pra poder a gente desenvolver no resto do curso. Então, pra quem já tá, pra quem entrou agora, pra quem tá aí nesse período, nesse ciclo básico, não desvalorize, porque por mais chato que seja, eu sei que é muito chato, muito cansativo pra gente ter a prática logo, mas ele é primordial para que a gente consiga viver a prática da melhor forma, sabe? E os próximos, então já teve essa quebra aí, eu esperava algo muito prático desde o início, não foi. O básico ele é muito maçante. Mas depois tem os 2 anos, os outros 2 anos que é da clínica, que quando a gente começa a ter contato com o paciente realmente, e aí muda, fica bem mais legal do que o básico, a gente atende, a gente estuda as especialidades em si. Gente, minha lapela simplesmente descarregou. E eu só percebi depois que finalizei o vídeo. Então vamos dar um segmento bem rápido aqui. Vou resumir o que eu falei no vídeo, tô me ensinando palhaço. Mas tudo bem. Eu estava falando das fases, né? Da medicina. E esse barulhinho é chuva. Que depois do básico vem as clínicas, que é muito mais legal. Depois vem o internato. Então, assim, o curso em momento nenhum eu me arrependi da escolha que eu fiz, apesar de não ser o que eu esperava, porque tem uma visão, como eu já falei, muito romantizada, até meio imatura, mas em momento algum eu me arrependi. É isso, quanto a isso, é isso. Bom, o primeiro vídeo era esse, era de uma forma mais resumida a minha trajetória até a medicina pra vocês, e a partir de agora eu espero mostrar mais a minha rotina mesmo como estudante. Espero que vocês gostem, espero que a gente tenha trocas legais. Peço que me sigam, que sigam o canal, que curtam, que comentem o que gostariam de ver por aqui. E agradeço desde já quem assistiu até aqui, a quem vai ficar, que a gente possa ter uma relação muito legal, construir um ambiente muito bom por aqui. E um beijo e até mais.